Olá, cientistas fugidoras de alienígenas impostoras. Olá, cientistas fugidouros de alienígenas impostoros. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje? Estamos de volta com um quadro de análise de clássicos com um filme de terror e ficção científica de 1982, do mestre do gênero John Carpenter, que é um baita de um filmão e me pegou de surpresa na primeira vez que eu vi. Por se tratar de um filme do início da década de 80, muita gente pode torcer a cara, mas quem se dedica a conhecer, eu tenho quase que certeza que vai concordar comigo. E se não concordar, bem, pelo menos eu espero que os meus argumentos possam servir para alguma reflexão. Sendo assim, bora! Esse filme foi criado pelo charada do Batman de outro planeta? Esse é um filme muito coisado? Enigma do Outro Mundo é um quebra-cabeça de ETs? Tudo isso e muito mais agora. Na Antártida, um grupo de cientistas é perturbado por um invasor vindo de outro mundo, que começa a atacar um por um e ainda tem a capacidade de assumir a forma de suas vítimas. Sem comunicação com o mundo exterior, os membros da equipe precisam descobrir quem é o impostor e capturar a fera antes que seja tarde demais. Pra você ver a falta que o internet de qualidade não faz. Se o galerete tivesse a Oi Fibra, rapidamente faria um call com alguém pra pedir ajuda, pesquisaria como detectar um alien disfarçado ou assistiria umas lives de Among Us pra aprender na prática. Mas vamos dar um desconto. Em 1982 encontrar uma internet de qualidade é complicado. Só que hoje não é não. Hoje a vida da gente tá toda conectada e a gente precisa de uma internet da melhor qualidade. Então não tem por que titubear. Oi Fibra, rapaziada. Pra você ver seus filmes, inclusive para ver esse aqui numa qualidade magnifique, enquanto tem mais umas 50 pessoas na sua casa usando a internet, jogando online, fazendo call, sem perder a qualidade do sinal, com velocidade de 200 MB e 400 MB, com uploads altíssimos também, vale dizer, que inclusive foi o que me motivou a aderir, já que eu preciso fazer upload dos meus vídeos, então quanto mais rápido melhor. Sim, porque eu me mudei e já instalei a Oi Fibra, e não é porque eu fui patrocinado não, tá? É porque de fato é o melhor custo-benefício. A internet mais top com o menor custo que eu achei. Mas eu não pensei duas vezes, fui convencido pela minha própria publi. Ficou interessado? Dá uma consultada no link abaixo na descrição para conferir se tem disponibilidade da Oi Fibra na sua região. E se tiver, eu tô sendo bem sincero com você, o negócio é bom mesmo. Bom, e agora deixa eu aproveitar minha Oi Fibra e seguir com a nossa análise. Que lembrando, para quem não tá familiarizado com esse quadro, corresponde à metade do vídeo. Na outra metade, a gente parte para 8 curiosidades sobre essa obra que você provavelmente não sabia. Quando eu assisti ao Enigma do Outro Mundo pela primeira vez há uns 12 anos, a primeira coisa que eu pensei foi: por que eu não vi esse filme antes? Por que não falam mais sobre esse filme? Pois então, agora com essa onda de Among Us, eu lembrei mais uma vez dele e, como um comunicador, eu me senti na obrigação de fazer minha parte para essa belezura dirigida por John Carpenter ser um pouco mais lembrada por aqui nos dias de hoje. Ah, e sobre essa minha comparação com o jogo do momento, ela não é por acaso, o que deve ficar bem claro no decorrer dessa análise, que já aviso, vai ter spoilers. Então se você ainda não viu, já sabe, né? Vai lá ver o filme e depois você volta. Mas cuidado para não confundir com a Frequência de 2011 que recebeu o mesmo nome. Este aqui é o Enigma do Outro Mundo de 1982, ou A Coisa, porque algumas plataformas decidiram rebatizar o filme com a tradução literal do título original. A Coisa que eu conhecia era aquele filme da gosminha, mas enfim. O Enigma do Outro Mundo não é um filme sem defeitos, além de trazer recursos narrativos que na época poderiam surpreender, mas hoje já não surtem mais tanto efeito com as plateias atuais. Ocasionalmente o roteiro também depende de algumas decisões questionáveis que podem fazer a imersão do espectador dar algumas escorregadas ao parar para se perguntar: por que fulano agiu assim e não assado? Só que essa imersão pode escorregar, mas sem cair. Porque além de serem escorregadas realmente muito esporádicas, o roteiro compensa muito mais ao se preencher com momentos magistrambólicos de intriga e paranoia. E é isso que faz esse filme ser um clássico maravilhoso, ainda que não seja impecável. A ideia de haver um assassino impostor entre os personagens não é recente, inclusive a escritora A Gatinha usou bastante em seus livros, mas nem por isso esse conceito perdeu o fôlego. E no caso de O Enigma do Outro Mundo, a incógnita em torno da problemática é aumentada pelo mistério em torno da natureza do problema, que encasqueta bastante o nosso pensador com bizarrices aparentemente sem sentido e, em seguida, quando passam a fazer sentido, o filme segue potencializando esse tipo de incógnita através
através da mutabilidade do alienígena impostor. Porque se já é complicado descobrir a identidade do assassino, com ele mutando o tempo todo, a tarefa se torna um osso muito mais duro de roer. Mas claro, ocupar 2 horas disso talvez pudesse cansar. Para contornar esse eventual problema, o roteiro de Bill Lancaster estrutura a história para que sempre tenha algo diferente acontecendo. Na contramão do que os roteiros do gênero fazem, enfileirando vítimas de forma simplista, alternando apenas a forma como são caçadas ou atacadas, ou... Aqui, o roteiro geralmente usa cada passo, incluindo cada nova vítima, para trazer uma nova informação importante à tona que vai ser útil para o entendimento da natureza do mistério ou para a edificação da intriga. Vocês que acompanham aqui o canal já sabem que os filmes geralmente são compostos por 3 atos e que o que separa eles costuma ser uma virada no roteiro, certo? Pois bem, mas isso não quer dizer que um filme não possa ter outros pontos de virada ou plot twists. Na verdade, pode e costuma ter vários, e O Enigma do Outro Mundo é uma prova muito fácil de enxergar isso. São constantes eventos que mudam o paradigma e revertem o curso da ação. E esse projeto leva isso tão a sério que praticamente já começa com uma virada. No meu entendimento, o primeiro ato, que costuma ter entre 15 e 25 minutos, aqui tem apenas 6 minutos, se a gente não considerar os créditos iniciais. E o paradigma inicial dos personagens principais, que costuma preencher o primeiro ato, ainda é intercalado com uma perseguição um tanto quanto incomum, que serve de preparação para a primeira virada. Aquele encontro dos 2 noruegueses e o cachorro com a equipe estadunidense. Encontro que muda o curso do que quer que os estadunidenses estavam vivendo, iniciando o segundo ato, no qual eles vão ter que lidar com as consequências desse encontro inesperado. Mac e o Dr. Copper vão lá até o acampamento dos noruegueses, onde encontram um corpo estranho do alien queimado. Se o grupo já tinha um problema com um alien infiltrado como o cachorro, eles duplicam a dificuldade quando levam esse segundo corpo que parecia estar morto, mas não tava não. Logo, é mais uma mudança de paradigma, então é mais uma virada da trama. No canil, o doguinho revela sua real forma e por mais que o grupo ache que conseguiu eliminar a criatura, eles passaram a tomar conhecimento da forma bizarra do bicho e de sua periculosidade, o que é mais uma virada. Fazendo a necrópsia do bicho, o Dr. Blair descobre que o predador mimetiza suas vítimas e passa a agir neuroticamente, sabotando comunicações e transportes. E isso dá outra virada na trama, pois faz com que todos desconfiem dele e isso ainda restringe as possibilidades de solução, levando todos eles a um outro rumo. O bicho não morreu e começa a fazer vítimas humanas com Bennis, que se revela uma cópia em transformação, fazendo com que cada um desconfie que os demais possam ser um impostor. Já sabe, né? Bom, eu não vou enumerar cada virada da trama, basta dizer apenas que o filme segue assim a cada passo ou vítima, acoplando muito bem as viradas e suas consequências. Obviamente, como eu falei, isso não é uma exclusividade de O Enigma do Outro Mundo, mas a forma como é feito aqui é muito bem arquitetada para manter a intriga e a tensão dos personagens sempre fervendo. E como intriga e tensão movem este filme aqui, a trama se mantém em constante movimento por consequência e eficientíssima ao transferir esse mesmo clima para o espectador, fazendo com que a gente fique igualmente intrigado e tenso. E acho interessante que a direção de John Carpenter tenha conseguido levar esses triunfos do roteiro à prática, mesmo com tão pouco espaço para nos familiarizar com os personagens. Pois lembra como o filme já começa a luz e crazy? Pois é, e segue sem dar descanso para que a gente possa ficar íntimo dos personagens. Os pequenos traços de personalidade, liderança de um, individualidade do outro, coletividade, altruísmo, sabedoria, ignorância, são revelados enquanto a trama segue com a catraca girando. Só posso imaginar como o filme seria se desse mais atenção a esse setor, mas do jeito que me foi apresentado, a sensação que eu tenho é que a aproximação que importa mesmo é com o grupo, não com esse ou aquele indivíduo. E se a gente tem uma simpatia ou uma preocupação maior com o protagonista McReady, isso se deve ao carisma e o tempo em tela e a posição de destaque do Kurt Russell. Porém, esses atributos, por sua vez, foram usados pela direção para que o personagem funcionasse não como um indivíduo que a gente deveria se importar apenas, mas como o representante da equipe, como uma unidade. E por fim, o outro grande destaque de O Enigma do Outro Mundo são seus efeitos especiais e suas maquiagens. O som que a criatura faz é peculiarmente tenebroso, sem dúvidas, mas os efeitos visuais, uau! Eu sei que não é um consenso, inclusive não era nem na época, mas eu defendo com unhas e dentes que eles têm muito mais do que um charme ou um registro de uma época do cinema. Pra mim, esses efeitos são perfeitos ainda hoje e nada tem de datados. Primeiro que, por se tratar
tratarem de efeitos físicos através de próteses, animatronics e até fantoches, eles são palpáveis, porque eles estavam de fato ali no set e os atores reagiram e interagiram diretamente a eles. Segundo a tropegidade, referente a trôpego, dos movimentos das criaturas é maravilhosa por representá-las. Veja só como encaixa. Se os aliens estão plenamente transformados, se movimentam perfeitamente como seres imitados. Se ainda não se transformou completamente, no caso do Bennings, ele sai todo trupicando. E assim, no estágio de transformação inicial ou intermediário, é plenamente compreensível que o bicho se mexa todo desengonçado e destrambelhado, de uma forma meio fake até. Intencionalmente ou não, John Carpenter usou a artificialidade dos efeitos da época a favor da sua narrativa. Eles representam com perfeição esse ser de outro mundo num estágio não adaptado ao planeta Terra. O Enigma do Outro Mundo é um filme de terror e ficção científica sobre intriga e em torno da intriga. Inicialmente, causa esse efeito na gente ao oferecer uma sequência de maluquices grotescas e depois que isso se explica, continua nos intrigando ao colocar seus personagens intrigando no meio de uma enrascada claustrofóbica e paranoica. E agora você tá indo pra onde? Esqueceu que no Super Vale Crítica a gente também reserva um espaço pra curiosidade sobre o filme? Bom, se você não sabia, tá perdoado. Agora, se você esqueceu, tesque. O roteiro de O Enigma do Outro Mundo foi escrito por Bill Lancaster, que curiosamente não tem uma carreira muito prolífica não, só tendo escrito outros 2 longas antes deste, que foi baseado em Who Goes There, ou numa tradução livre, Quem Vai Lá, um clássico da literatura de ficção científica escrito por John W. Campbell Jr., que por sua vez já havia inspirado o filme de 1951, O Monstro do Ártico. Cada versão tem suas particularidades, mas dizem que O Enigma do Outro Mundo é o que mais se aproxima da história original. Ainda assim, há uma grande homenagem ao filme de 51 aqui. A fita da equipe norueguesa mostra imagens muito semelhantes à dos personagens do filme da década de 50. Com um orçamento de 15 milhões de dólares, esse valor foi consideravelmente maior do que a média dos filmes de terror da época, que sequer costumavam chegar a $1 milhão. Pra você ter noção, o filme foi rodado em 57 dias, espaçados dentro de 3 meses, em 17 locações, sendo a cidade de Stewart, na Colômbia Britânica, o local principal, já que lá faz um frio de congelar o chicote. E pra você ver como o dinheiro vai embora fácil em condições adversas, a produção gastou $75 mil naquela época, só com equipamentos para manter o elenco e a equipe aquecidinhos. Mas se vocês pensam que esse investimento teve um retorno instantâneo, no lançamento os críticos desceram a lenha dizendo que o filme se resumia a bizarrâncias, nojentices e sanguinolências falsas, sem desenvolvimento de personagens e relações, o que até o elenco concordou. Resultado, a galera não se empolgou e a produção fez apenas $19 milhões nas bilheterias mundiais. Isso deixou John Carpenter muito borocochô porque ele realmente amou o filme que fez. E esse fracasso fez até com que o diretor perdesse algumas oportunidades nos anos seguintes. Só que o mundo não dá voltas, ele capota. O que ninguém contava era que esse filme estava à frente do seu tempo. E a partir dos anos 90, no apogeu das videolocadoras, o filme foi redescoberto, a esquisitice das criaturas foi compreendida e o Enigma do Outro Mundo começou a ganhar um status de cult. Hoje, a crítica finalmente entende o seu valor e alguns chegam a considerar um dos melhores filmes de terror já feitos, eu incluído. Se antes foi tido como um saco de vômito grumelento, os efeitos de maquiagem hoje são considerados uma referência no gênero. Assim como o artista de criação e design de maquiagem das criaturas, Rob Bottin, que na época tinha apenas 22 anos, mas se entregou de corpo e alma ao projeto, liderando uma equipe de mais de 40 candangos e praticamente chegou a morar nos estúdios na reta final, até que foi forçado a interromper essa maratona louca quando foi diagnosticado com exaustão e chegou a ser até internado no hospital. Nesse período, ele pediu ajuda ao seu mentor e outro mago da maquiagem e efeitos especiais, Stan Winston, para que ele assumisse a composição da coisa cachorro para a cena do canil, que, pelo tempo limitado, não pôde ter engenhocas mecânicas como de hábito, os tais animatronics. Winston projetou o bicho para que ele funcionasse como um fantoche, botar a mãozinha lá e... Assim como a técnica de marionetes também foi muito utilizada, como na cena do monstrão final, que tinha uma galera fazendo os movimentos do bicho através de cabos. John Carpenter costumava compor as próprias trilhas dos seus filmes. Aquele sonzinho de sintetizador bem oitentista era uma de suas marcas. Aquele...
Eu acho que não é bem assim não, mas enfim. Mas aqui ele não se dispôs ao Silvilson não. O prestigiado Ennio Morricone estava disponível e ele pensou: Por que não? Curiosamente, Morricone compôs uma trilha ao estilo de John Carpenter, e isso acabou lhe rendendo um Framboesa de Ouro de pior trilha sonora. E sabe o que é mais louco? Anos mais tarde, ele usou músicas descartadas desse filme em Os Oito Odiados e ganhou o prêmio do Dourado Desinibido. É mole eu quero isso mais. Como eu falei, realmente os personagens não recebem muita atenção, o que é um diferencial que eu gosto, mas de fato a gente acaba não sabendo quem é o quê. Pra não ficar dúvida, então vamos lá. Gary é o gerente da estação, McReady, piloto de helicóptero, Blair, biólogo, Fuchs, biólogo assistente, Bennings, meteorologista, Norris, geólogo, Copper, médico, Clark, adestrador de cães, Childs, mecânico-chefe, Palmer, mecânico assistente e piloto de helicópteros em treinamento, Windows, operador de rádio e Knowles é o cozinheiro. E agora vamos a alguns segredinhos? As palavras ditas pelo piloto norueguês ao entrar no acampamento estadunidense são: Deu fora daí! Isso não é um cachorro! É um tipo de coisa! Ele imita cachorro, não é real! Se afastem, idiotas! uma mensagem bem clara, uma pena que ninguém falava a língua dele. John Carpenter se esforçou para criar tons suaves de cor para os figurinos e cenários. Para quê? Para que o sangue se destacasse em cena. E na cena de teste de sangue, uma luz foi usada para criar um brilho nos olhos de todos os atores, exceto um. Sim, daquele que seria um impostor. Muito se confabula sobre quem sabotou o suprimento de sangue e como, mas a resposta é muito simples: aqueles mesmos que o filme revela já estarem contaminados nessa hora, ou Palmer ou Norris. Mas como se eles não tinham a chave? A chave é só uma pista falsa para distrair a gente. A verdade é que a coisa pode ter usado sua habilidade de mudar de forma para alcançar a parte de baixo da geladeira e estourar as bolsas de sangue sem precisar abrir a porta. Mas a maior razão de confabulação é mesmo sobre o final do filme. Mac e Childs são humanos ou criaturas? Ou um é criatura e o outro não sabe? John Carpenter relutou bastante para responder isso, já atirou para os dois lados, mas quando vieram as duas obras subsequentes dando pistas mais conclusivas, ele acabou cedendo e entregou. Ambos são humanos mesmo. Mas como assim, Otávio? Duas obras subsequentes? O remake Frequência de 2011, que conta a história do acampamento norueguês, revela também que a coisa não recria materiais inorgânicos. Sendo assim, o fato de Childs estar com um brinco no final seria um indicativo de sua humanidade. Ele pode ter colocado brinco, assim como eles trocam de roupa também. Mas um jogo de videogame lançado em 2002 dá sequência aos eventos e nele, Mac e Childs são revelados como humanos. Mac sobrevive e é pego por uma equipe de resgate, enquanto Childs congela até a morte. E como John Carpenter declarou que as duas obras são canônicas, tá respondido. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Lembrando ao galerê para não ficar isolado em casa à mercê de invasores do outro mundo, entra no linkinho abaixo e consulta a disponibilidade da Oi Fibra para sua região. E se tiver disponibilidade, chega mais. Você não vai vacilar, né? Firmeza, já é. Então é isso. Mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Mas que bexiga é você? Tchau!